E aí galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso galera, e com vocês dessa vez, mais um vídeo lá daquela nossa série de Kages, né? Na verdade o último vídeo, nós não íamos fazer os Hokages, porque todo mundo conhece os Hokages, mas vocês pediram tanto que aqui está o vídeo com todos os Hokages da Aldeia da Folha. Então, se você está ansioso para conhecer todos os Kages, o que eu duvido, né? Se você já assistiu nada, você deve conhecer. Mas fica aí no vídeo que após a vinheta você vai conhecer todos eles e saber tudo sobre cada um deles. Então, bora lá! Bom galera, e a gente começa com o primeiro Hokage, que foi o Hashirama Senju, né? Ele foi usuário da Kekkei Genkai Mokuton, né, que é o estilo madeira, e também foi descendente do filho mais novo do Rikudo Sennin. O Hashirama ele foi um dos fundadores da Aldeia da Folha, onde uniu os clãs Senju e Uchiha, que antes eram clãs rivais, né? Eles pararam uma guerra juntamente com o Uchiha Madara. E assim então, ambos fundaram a Aldeia da Folha. O Hashirama, além de ser foda, ele também tinha a habilidade de poder domar os bijus, né? Durante um tempo ele possuiu a maioria deles e depois, né, que as outras aldeias foram surgindo, ele acabou dividindo os bijus entre essas aldeias para que a paz no grande mundo ninja fosse estabelecida. Ele era usuário de Doton e Suiton, né, os elementos terra e água, e possuía uma grande força física. Então pra gente ver que o cara não era pouca coisa. E também o Hashirama era capaz de fazer emergir uma floresta inteira com seu jutsu Mundo das Árvores e Flores, a partir do seu chakra e também da sua força vital. E além disso, ele possuía ótimas habilidades de cura. O seu jutsu de invocação era o Hashomon, que era onde ele podia invocar até 5 portões e essa era a sua defesa absoluta. Sua personalidade era alegre e cativante, e ele também possuía um grande senso de solidariedade. Cultivava bastante a justiça e também a amizade, e graças a todo o seu carisma, ele ficou conhecido como o deus dos shinobis pelos outros ninjas. Cara, Hashirama, mano, esse maluco era foda. O maluco podia criar uma floresta, o maluco podia criar 5 portão. O maluco, mano, isso é louco, velho. Ele realmente faz jus ao título de Deus, né? Ele foi protagonista na luta que aconteceu lá no Vale do Fim contra o Uchiha Madara, né? Que o Uchiha Madara ali tinha virado das trevas, né? Tava fugindo ali dos ideais da aldeia. É o Hashirama, não, pera aí. Deixa eu ir lá resolver essa porra, foi lá e desceu a porrada no Uchiha Madara. E como o Hashirama desceu o cacete no Madara, né, então o Madara ali acabou saindo derrotado, o Hashirama teve que selar a Kyuubi, né, que estava aos controles de Madara. E ele acabou selando a Kyuubi em sua esposa, que é a Mito Uzumaki. E ela acabou se tornando a primeira Jinchuriki da Kyuubi. Mas aí vocês pensam que o Hashirama, não, só isso, né? Não, galera, o cara, ele ainda era mais foda, ele dominou até mesmo o poder do Sannin das Lesmas. E ele também era capaz de executar o Senjutsu para usar os seus jutsus mais poderosos. Entre eles o Fuinjutsu Myoujimon, né, que são o jutsu dos portais divinos, e também a poderosa Estátua de 1000 Mãos. E não se sabe ao certo como que o Hashirama faleceu, mas acredita-se que foi por causa do desgaste, né? Já que suas técnicas demandavam muito chakra e principalmente a sua própria vitalidade para serem utilizadas. O que nos leva ao segundo Hokage, e que eu confesso que ele é um dos meus favoritos, por mais que seja muito subestimado, né? Porque por causa dele que surgiu que os outros ali puderam ter a fodalidade que tem, principalmente o quarto Hokage, né? E nós estamos falando do segundo Hokage, Tobirama Senju. Ele é usuário e especialista em Suiton, que é o elemento água, e ele era capaz de usar jutsus de água utilizando apenas a umidade do ar. Então, ou seja, ele em lugar seco, ele podia fazer surgir água. Ele também era usuário de jutsus
de tempo e espaço, como o Hiraishin-giri, e essa combinação de Suiton com os jutsus de tempo e espaço eram as suas maiores armas nos combates. E em sua época, Tobirama era aclamado como o shinobi mais rápido do mundo. E além disso, ele também era um grande ninja sensor e também um grande ninja médico. E como pesquisador, ele foi responsável pela criação de alguns jutsus peculiares. Entre eles estão o Edo Tensei, que é o jutsu que traz os mortos de volta à vida. O jutsu Kagebanshin no Jutsu, né, que é aquele famoso jutsu do Naruto. E também do Raika, né, que é o jutsu que faz com que seu espírito saia do seu corpo e que entre no corpo do adversário. Além de ser um dos fundadores da Aldeia da Folha, junto com seu irmão, né, o Hashirama Senju, ele também foi o responsável pela criação da Academia Ninja dentro da aldeia, da Polícia de Konoha, na qual ele acabou colocando o clã Uchiha como responsável da polícia, muito mais para observar, porque todo mundo sabe que o Tobirama odeia Uchihas. E também ele foi responsável pela criação de muitas outras instalações na Aldeia da Folha, muito pensando na segurança dos moradores de lá. Ele possuía uma personalidade forte e inflexível, diferente de seu irmão Hashirama, né, que já era mais acolhedor ali com as pessoas. O Tobirama ele era bem mais rígido, galera, com suas obrigações. E ele morreu servindo de isca contra um batalhão na primeira grande guerra ninja, né? Esse batalhão era liderado pelo Kinkaku, lá da Aldeia da Rocha. E ele fez isso para salvar os seus companheiros e dar a vitória para a Aldeia da Folha, mostrando aí o quanto que mesmo ele sendo rígido, né, e mais inflexível, ele fazia de tudo pensando no bem da aldeia. O que nos leva ao terceiro Hokage. Esse aí é muito conhecido, né? Porque ele acompanha o Naruto ali bem no comecinho da história, que é o Hiruzen Sarutobi, apelidado carinhosamente por nós de Sarutoba. Ele era o usuário principal dos elementos Doton e Katon, né? Traduzindo, são os elementos terra e fogo, e fazia jutsus com essa combinação. Como de exemplo tem o jutsu Bomba do Dragão Flamejante, que era justamente ele unindo as técnicas de dragões dos elementos fogo e terra. Ele utilizava o taijutsu dos macacos e a invocação dele era o rei macaco, o Enma, no qual se transformava, né, no bastão Yoroi, no qual era a sua principal arma. Sarutobi ele era capaz de produzir todas as 5 naturezas de chakra. Então, além do Katon e do Doton, ele também sabia fazer Suiton, também sabia fazer Raiton e também sabia fazer... Ai, qual que faltou? Também sabia fazer o Raiton e também sabia fazer... Caramba, eu tô esquecendo o último. Então, além dele saber fazer o Doton e o Katon, ele também sabia fazer o Futon, também sabia fazer o Raiton e também sabia fazer o Suiton. E ele tinha maestria em todas essas naturezas. O maluco era foda, velho. Apesar dele ser velhão, todo caindo nos pedaços, o maluco era foda. Conseguir controlar todas as naturezas, mano. Muito foda. E isso de saber usar todas as naturezas é uma raridade entre os shinobis. Mas o Sarutobi ele era tão foda que, por exemplo, se ele usasse o Kagebanshin, que ele também sabia fazer, um clone poderia fazer um jutsu de fogo, o outro de raio e o outro do que ele quisesse. Então, todos os clones deles também tinham esse controle individual de todas as naturezas. Mano, imagina. Se o Kabuto fosse esperto mesmo lá na Guerra Ninja, ele teria revivido o Sarutoba, mandado ele fazer vários Kagebanshin, né? E cada um lançando um jutsu diferente. Já pensou? Um Futon Rasen Shuriken de um clone, o outro lançando o Haikiri, o outro lançando o Susanoo, a Materato, a porra toda. Bem que ele não tem um Sharingan, né? Aí eu já tô viajando demais, mas mano, imagina, velho. Fazer todos esses poderes. Eu pensei se ele conseguisse ainda reproduzir outras Kekkei-Genkais, mano. Aí o cara ia ser um aí ele seria imortal. Ele seria mais forte que até que que a vila final, a Kaguya. Esse é mais forte que o Kudou Senin e a Kaguya junto, brother. Ele foi o grande herdeiro e aprendiz de seus mestres, né, o Hashirama e o Tobirama, no qual deixaram pra ele ali, né, qual confiaram a ele a vontade do fogo, o que acabou o tornando o
terceiro Hokage. E ele se tornou Hokage ainda na primeira Grande Guerra Ninja, na qual ele competia o cargo com Danzo. Mas ele foi o único que passou ali no teste do segundo Hokage, né? Ele pediu pra alguém ali do grupinho servir de isca. O Danzo tava ali querendo, mas tava com medo de falar. E o Hiruzen, né, o Sarutobi, foi o primeiro a levantar a mão e falou, não, eu me sacrifico. E aí o Tobirama falou, não, jamais que eu ia deixar os meus discípulos se sacrificarem, então eu vou no lugar e, Hiruzen, parabéns, você é o terceiro Hokage. E ele foi o Hokage que governou por mais tempo a Aldeia da Folha e ele é conhecido como o professor por dominar todos os jutsus da Aldeia da Folha. Ele foi o mestre dos 3 lendários Sanins que fizeram uma grande fama lá durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Ele também podia usar a técnica do quarto Hokage, que era o selo do Shinigami. Inclusive, ele usou essa técnica na luta contra o Orochimaru. Ele usou essa técnica, né, para selar o primeiro e o segundo Hokage que haviam sido revividos pelo Edo Tensei do Orochimaru e também se sacrificou para tentar matar o Orochimaru, mas ele acabou falhando, mas pelo menos deixou os braços do Orochimaru imobilizados. E a partir daí, como o jutsu do selo do Shinigami requer o sacrifício do seu usuário, ele acabou falecendo. O que nos leva ao lindo, belíssimo, gostoso e delicioso quarto Hokage, que é ninguém mais, ninguém menos que Minato Namikaze, pai do Naruto. Ele era usuário de técnicas de espaço e tempo e também um grande usuário de Fuinjutsu, que são jutsus de selamento. Ele foi o homem mais rápido do mundo, superando até o Tobirama, e foi considerado lá, foi chamado por todos de Relâmpago Dourado de Konoha. Usando o seu Shunshin no Jutsu e o seu Hiraishin no Jutsu, ele era capaz de viajar na velocidade da luz usando suas kunais especiais. Ele foi o criador da técnica Rasengan e ele também aperfeiçoou a técnica do selo do Shinigami, que antes era exclusividade do clã Uzumaki. Fora que ele pegou muitos daqueles jutsus que estavam imperfeitos e também aperfeiçoou. E além disso, ele também era um ótimo ninja sensor. Sua invocação era sapos, assim como a de seu lendário mestre, o Sannin Jiraiya. E a invocação mais foda ali, né, é a que todo mundo aí já conhece, que é o Gamabanta. O Minato também possuía a técnica do Sannin dos Sapos e também era usuário de Senjutsu, embora esses não fossem o seu ponto forte. Durante a terceira Grande Guerra Ninja, mano, o Minato foi tão foda que os inimigos tinham ordens de fugir quando avistassem ele. Mano, por exemplo, o Joey é um ninja que tá lutando lá na terceira Guerra Ninja e eu sou o Kage lá da aldeia dele. Joey, você vai lá, luta, fode geral, mas se você vê o Minato, moleque, fuja para as colinas. Ele foi tão foda que, graças a ele, a guerra acabou e ele foi o responsável pela vitória de Konoha. E logo após, né, essa guerra e essa putaria ter acabado, ele foi nomeado como Yondaime Hokage, né, o quarto Hokage. E o Minato, desde sempre, ele foi prodígio, né? Então, desde pequeno, ele já criava jutsu, ele já aperfeiçoava jutsu, já era chamado para as missões, já era reconhecido pelos seus feitos. Na Aldeia da Folha, ele é considerado o maior dos Kages. Ele foi o salvador da Aldeia da Folha, onde ele foi o protagonista ali no ataque da Kyuubi e do Tobi, né, a Aldeia da Folha, onde ele se sacrificou e sua esposa também, Kushina Uzumaki, para que a vila sobrevivesse, para que todo mundo ali ficasse de boa. E nessa luta, né, obviamente, ele ganhou, ele derrotou a Kyuubi e selou parte da Kyuubi em seu filho Naruto, né, que era apenas um bebezinho, e a outra parte da Kyuubi ele selou em si próprio. Ele também é capaz de utilizar-se do modo Kyuubi com uma facilidade extrema. Algo que o Naruto demorou muito para aprender, ele sabe fazer assim, ó, pá, virei a Kyuubi. Ele também consegue se tornar na Biju completa e ter, né, o total controle da Biju. E justamente ele morreu se sacrificando pela aldeia, pois ele usou o selo do Shinigami para poder selar metade da Kyuubi no seu filho. O que nos leva à
quinta Hokage, que é a Tsunade Senju. A Tsunade, ela é usuária de jutsus medicinais, né, de técnicas curativas, e também possui um forte taijutsu, sendo esse, junto com as habilidades de cura, suas especialidades totais. Ela também possui habilidades com o elemento Raiton, né, que é o elemento raio. Só que ela não usa esses jutsus assim à torta e à direita, ela mais faz combinações do Raiton com o seu taijutsu. Ela é considerada a maior ninja médica do mundo e ela também foi responsável por revolucionar a medicina em vários aspectos. Seus maiores jutsus são o Byakugou no In, que é capaz de armazenar absurdas quantidades de chakra, da qual utiliza a habilidade ninja da criação do renascimento, que regenera qualquer ferimento fatal instantaneamente, apenas liberando parte desse selo. Já na versão final desse jutsu, né, o Byakugou no Jutsu, o selo cobre todo o seu corpo e forma uma armadura regenerativa. E nessa forma, ela não precisa fazer selos para jutsus medicinais. Todo ferimento já se cura ali na hora. O que torna a Tsunade praticamente imortal. E é até comparada com a capacidade regenerativa que seu avô, o Hashirama Senju, possuía. Ela é tão foda que entre os ninjas homens e as ninjas mulheres, ela é a ninja que mais possui títulos de honra no mundo. Entre esses títulos, né, estão Princesa das Lesmas, devido à sua invocação, né, que é o Katsuyo. Lendária Sannin, já que ela é uma das 3 lendárias Sannin. Quinta Hokage. E também ela é uma aclamada ninja médica, sendo reconhecida no mundo todo. Ela foi, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, um dos maiores nomes assim, em destaque na guerra, ao lado de Jiraiya e também Orochimaru. Foi ela que também protegeu a aldeia da Folha durante lá o ataque do Penha, que ele destruiu ali a aldeia toda. Graças a ela que ninguém faleceu, porque ela usou lá suas técnicas curativas e o seu jutsu das lesmas para que as lesmas curassem todos os habitantes ali da aldeia. Mas mesmo assim, né? O Pen foi lá e destruiu a porra toda. Então, ela conseguiu seu tempinho de destaque ali. Ela está viva até os dias de hoje, né? Na história de Boruto, mas ela abdicou ao cargo de Hokage. Então ela não é mais Hokage, ela é a Hokage aposentada. O que nos leva ao sexto Hokage, acredito que também um dos mais favoritos, porque é um personagem bem renomado na história de Naruto. Nós estamos falando dele, Kakashi Hatake. Ele é usuário de Raiton, Doton e Suiton, que são os elementos raio, terra e água. Seu principal jutsu é o Haikiri, que é uma espada relâmpago e inclusive foi um jutsu de criação própria, que mais tarde foi adaptada também para o Chidori, técnica essa que ele passou para o seu discípulo Sasuke. Que barulho estranho. Que tipo de técnica é essa? É um espadão. O quê? Mas um espadão, diferente de todos que eu já vi. É a única arma do arsenal do Kakashi que ele não copiou de ninguém. Ele é usuário da Kekkei Sharingan, né, na qual ele possui apenas um dos olhos, que é o seu olho esquerdo, que mais pra frente acaba se tornando Mangekyo Sharingan, na qual dá a ele o poder de utilizar de habilidades de tempo e espaço, como o Kamui. Ele é aclamado como o ninja copiador ou Kakashi do Sharingan, justamente por já ter conseguido copiar mais de 1000 jutsus. O Kakashi é filho do lendário canino branco, que é o Sakumo Hatake. Ele cresceu assombrado pela morte de seu pai e aos 12 anos ele se tornou um Chunin, né? O que um pouco tempo à frente ele acabou se tornando um Anbu graças às suas supremas habilidades. Ele foi aluno do Minato, né, que foi o quarto Hokage, e os seus companheiros de equipe eram o Obito Uchiha e a Rin Nohara. E foi durante a Terceira Guerra Ninja, onde estava lá o Kakashi e seu grande parceiro Obito, eles acabaram caindo numa emboscada feita pela Aldeia da Rocha, no qual resultou na morte de Obito, que antes de falecer, catou ali seu olho e deu para o Kakashi de presente. Mais tarde também a Rin acaba sendo morta, na qual faz o Kakashi
prometer a si mesmo que jamais abandonaria os seus companheiros. E é algo que ele passou também, né, uma vontade que ele passou para os seus discípulos Naruto, Sakura e Sasuke. E durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o Kakashi se torna o general da 3ª divisão da Aliança Shinobi, onde ele descobre que o líder por trás da Akatsuki é o seu suposto falecido amigo Obito. Durante essa batalha, né, o Obito ele chega ali ao ápice da sua redenção, né? Claro que o Naruto, com todo o seu discurso aí, ajudou. E na batalha final, ele doa o seu outro olho para o Kakashi, fazendo então com que o Kakashi fique com os 2 olhos e possa assim usar o Sharingan em seu poder total, podendo até mesmo invocar a estátua de Susanoo. E aí o Kakashi também acaba adaptando as técnicas do Susanoo às suas, onde ele cria a Shuriken de Kamui e também o Chidori Kamui. Então você vê que o Kakashi soube ali fazer bom uso do segundo olho. Após a batalha, ele perde o Sharingan, se torna o Hokage e abdica do cargo alguns anos depois. O que nos leva ao Hokage atual e que ainda está até os dias de hoje na história de Boruto sendo o Hokage. E falando o que, galera? Quem era que sempre tinha o sonho de se tornar um Hokage na história? Naruto, galera, Naruto. o que leva o próprio nome da obra. Então o 7º Hokage é o Naruto Uzumaki. O Naruto ele é o usuário original do elemento Futon, que é o elemento vento, porém ele também pode usar todas as 5 naturezas de chakra, graças ao chakra das outras bijus que está dentro dele, né, depois dos acontecimentos da Quarta Grande Guerra Ninja. E aí, graças a essas também naturezas, ele consegue fundi-las com a sua natureza de vento e sua técnica principal, que é o Rasengan e suas derivações, para fazer, por exemplo, Rasengan de fogo, Rasengan de água e a porra toda aí usando as outras naturezas. Rasengan de tudo ele consegue fazer, então. Além de ter acesso também às Goldamas, né, que são as bolas de chakra que as bijus costumam soltar, e também o Senjutsu do Rikudou Sanin. Naruto, que é filho do Yondaime Hokage, que é o Minato, que também é aluno do Rokudaime Hokage, o Kakashi, e também é afiliado, né, e também discípulo do lendário Sannin Jiraiya. Então, mano, não tinha como o Naruto não ser foda. Vocês aí que assistiram o Naruto desde o começo e pensavam, pô, será que o Naruto vai virar Hokage mesmo? Ele é um bosta. Mano, você é um idiota se você achava que ele não ia virar. Mano, olha agora, velho. Tá demais. Tudo bem que o Boruto não tira o melhor do Naruto, né? O Naruto só apanha no Boruto, mas a gente sabe que no fundo ele é forte. Ele é foda, velho. Naruto, eu acho que ele é o ninja mais poderoso que já existiu. Ele herdou também do Jiraiya, né, todas as técnicas de invocações de sapo. Então ele consegue invocar todos os sapos. E também ele domina o modo Sannin dos sapos e também o Senjutsu. Ele é Jinchuriki da Kurama, né, que é a Kyuubi, onde ele pode, né, utilizar de parte de seu chakra ou se transformar na própria Kyuubi. O Naruto, quando ele era criança, ele era muito hostilizado pelos demais habitantes da Aldeia da Folha, justamente por ele ser o portador da Kyuubi. E era chamado de demônio, ninguém queria ficar perto dele. Aí você lembra aquelas cenas do balanço, né? Sempre que ele vai lembrar da tristeza dele de infância, você já sabe do que a gente tá falando. Toca aquela música. Não, peraí. Porém, ninguém sabia que o Yondaime fez isso justamente para que a força da Kyuubi ajudasse a aldeia nos momentos de necessidade. E meio que dito e feito. Na luta contra o Pen, depois que todo mundo viu a força do Naruto em querer salvar a aldeia e os seus habitantes, ele começou a ser aclamado como herói e visto pelas outras pessoas com outros olhos. Inclusive nessas partes aí que a gente começa a ficar arrepiado. Quando a gente lembra do Narutinho, que era um merdinha Que ia invocar o sapo, invocar o girino. Que pichava lá o rosto dos Kage. Nossa, que tinha diarreia lá. Que virava o Sasuke pra tentar catar a Sakura, mano. Cada presepada que o Naruto fez, velho. Mas Naruto, mano, valeu a pena. Valeu a pena. Seus colegas de equipe eram Sasuke e Sakura, na qual o Sasuke, né, acabou se desviando do caminho da luz aí e foi pro caminho das trevas, né, no qual ele acabou se tornando um ninja renegado.
Com o fim da Quarta Guerra Ninja, o Naruto acabou tendo que enfrentar o seu companheiro Sasuke, que estava com uns ideais ali todo bagunçado e queria causar uma verdadeira revolução. Luta na qual ambos saem em péssimo estado e cada um acabou perdendo um braço. Mas foi aí nessa batalha que o Sasuke ele admitiu a derrota e viu que realmente o lado que ele queria seguir não era um lado correto e o lado que o Naruto queria que ele seguisse era sim o lado correto. E aí então ele acaba voltando para a aldeia e pagando todos os seus pecados. Luta essa que os dois ficam tão exaustos que eles chegam a um ponto ali que eles ficam só trocando soquinho. Porque ninguém mais não tem Que os chakra dois pra não nada. tinham mais força pra fazer nada. E essa foi a luta do século de Naruto. E no futuro, Naruto acaba se casando com Hinata, na qual concebe 2 filhos, que é o Boruto e a Himawari. E na qual, né, o Kakashi acaba se aposentando, o Naruto acaba se tornando o 7º Hokage. E ele é o que compõe a atual cúpula dos Kages das outras nações. E esse foi o vídeo, galera, um vídeo bem mais longo do que foram os outros, mas a gente queria explicar aqui bonitinho, tintim por tintim aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabe o que tem que fazer, né, galera? Deixa o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes, aí assim você sempre vai receber os vídeos logo que eles saírem, e deixa nos comentários aí qual é o seu Kage favorito, o que você gosta de Naruto, e se tiver ideias para outros vídeos de Naruto, é só colocar aí também na descrição. Claro, se você também tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários que a gente pode te responder e tentar aí te ajudar, ok? Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, valeu, falou, um beijo no coração e tchau!